pura tentação. Orei ao Senhor para o Senhor tirar aquela mesa da minha frente. Pai, passa de mim esse cálice, repreende em nome de Jesus. Não dá não, irmão. Difícil, muito difícil, né? E aquele suco de manga da igreja, coisa maravilhosa, manga pura, e aquela uva desse tamanho assim, grandona, enorme, irmãos. Irmão, você não veio, você perdeu. Viu? Perdeu, né? Uma bênção. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Regiane aí, dessa direção da nossa escola. E se você ainda não veio para a escola, programe-se para vir, para aprender a palavra de Deus. O tema esse ano é tão bom da nossa revista, é um tema maravilhoso, é um tema, né, bem teológico, inclusive, bem teológico, tá? Porque a escola dominical ela é a primeira escola teológica que existe no mundo. A maior escola de teologia do mundo é a escola bíblica. Viu, irmãos? A escola bíblica. A maior escola do mundo que existe é a escola bíblica, onde todos aprendem ali a palavra de Deus. Amém, amados? Mas eu queria aproveitar, irmãos, essa noite, que nós estamos aqui num tema anual chamado Igreja em Missão, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre Igreja em Missão, uma visão missionária. Igreja em Missão, uma visão missionária. Tá? E eu queria partir do livro de Juízes, mostrando exatamente o livro de Juízes como uma missão ali dentro daquele livro, algo como missionário dentro daquele livro ali. Amém, querido? Quem se abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, e versículo 10, Juízes 2 e versículo 10, e eu vou trazer uma mensagem hoje bem didática, uma mensagem, né, como é o meu estilo, né, uma mensagem bem bíblica, assim, né, para que os irmãos possam entender exatamente sobre o tema da nossa igreja esse ano, que é a Igreja em Missão, uma visão missionária a partir do livro de Juízes. Tá? E vamos então ler Juízes capítulo 2, versículo 10. Eu quero que os nossos irmãos recebam abençoados já conseguiram, né, detectar e abrir lá. Diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Vou ler mais uma vez para você poder entender que Deus vai falar nessa noite no nosso coração. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Queridos, o livro de Juízes, ele é ao mesmo tempo desafiador e é um livro bem revelador para nós. Tá? Ele mostra um ciclo constante na vida do povo de Israel. Ou seja, pecado, opressão, clamor e libertação. Tá? É um retrato de um povo que muitas vezes se afastou de sua missão. E nós começamos a entender por que eu vou ter essa mensagem hoje. Então, nós vamos ver, através do livro dos Juízes, irmãos, que a obra do Senhor, ela é uma missão. Todos aqui estamos em missão, amém, irmãos? Todos estamos em missão. Quando foi que você se alistou nesse exército? Quando, irmãos? Quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós nos alistamos desse exército. Não adianta, que não dá para fugir. Tá? Eu não sei se você é soldado, sargento, eu não sei o que você é. Eu sei que o general é Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. E nós estamos nessa missão. Então, todos nós estamos empenhados nesta missão, que muitas vezes não é uma missão simples, não é uma missão comum qualquer, é uma missão árdua. Hoje de manhã, o pastor Werneck falou uma coisa muito certa aqui para a gente, muito séria. Ele disse: olha, irmãos, igreja muitas vezes é alto e baixo. Ele já pastoreou a igreja, falou: é alto e baixo. O Aires sabe isso também, já pastoreou a igreja, altos e baixos. E às vezes o que o diabo faz? Quando aquela igreja está bombando, ele vai lá, coloca os seus demônios na porta daquela igreja. Muitas vezes ele entra naquela igreja para destruir, para criar confusão, criar problema. E ali, quando ele consegue o seu ofício, ali, quando ele vê outra igreja que está bombando, ele corre para aquela lá também para tentar destruir. É assim que ele funciona, irmão. A missão dele é essa: roubar, matar e destruir. Esta é a missão de Satanás. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio para quê, irmãos? Para repreender as obras do diabo. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor veio para repreender as obras de Satanás. Então, nós quando olhamos para esse livro de Juízes, nós vamos ver, queridos, que aquele povo todinho que estava lá no passado, como diz assim, aquela geração que
do passado e agora a geração do presente não conheceu aquela geração do passado. Olha essa coisa interessante. Depois de toda aquela geração foi reunido aos seus pais, aos seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Nós hoje no Brasil, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava vendo assim, meu Deus, nós estamos vivendo esse momento no Brasil. Nós no Brasil hoje estamos vivendo uma geração de pessoas, de jovens e adolescentes, que não conheceram a nossa geração do passado. Amém ou não amém, irmãos? Não conheceram a geração pentecostal, geração de poder de Deus do passado. No dia que fui batizado com o Espírito Santo, foram 50 batizados com o Espírito Santo. Meu irmão que está ali, Roque Júnior, quando foi batizado com o Espírito Santo, ficou 3 dias falando em línguas estranhas, bêbado. Amém ou não amém, irmão? 3 dias. Falando em línguas estranhas. Bêbado. Esta geração de hoje não sabe o que é poder de Deus. Ele sabe o que é, irmão? Que ele sabe? Ajuntamento das tribos. Oba-oba. Igrejas pretas, todas pretas, com as luzes piscando lá dentro, como se fosse uma discoteca. Amém. Cada um tem a sua forma de fazer o trabalho. Eles não têm a visão de como é que Deus faz, como é que o Senhor vem aquele poder de Deus, aquela unção, onde vidas são renovadas pelo Senhor, são batizadas com o Espírito Santo, vidas que começam a ter visão, a receber dons espirituais. A minha geração hoje, eu estava contando esses dias, temos mais de 20 colegas da nossa geração, pastores e missionários. Inclusive um deles é o cunhado do Roque Júnior ali, João Henrique. Já teve várias vezes aqui na nossa igreja, da Missão Cairo. Vários. Se formos contar, irmão, temos um grupo aqui chamado Som Evangélico, que nós participamos, que tinha 120 vozes aproximadamente na época. Dali tem mais de 20 pastores e missionários, que foram criados, irmãos, na raiz, que foram criados no movimento do poder de Deus, na unção do Senhor, que marcávamos ali entre nós, irmãos, consagração, busca. Não tinha zap, não, era lista que passava no meio do grupo. Está lembrado, Regina? Na noite, né? O José está lembrado que passava no meio do grupo nosso para cantar. Ali a gente colocava, qual dia que você pode jejuar e orar, irmão? Aí colocava assim, o relógio de oração. Que nós precisamos voltar a fazer nessa igreja, que é o relógio de oração. Relógio de oração. Que horas que você vai orar? Aí uns colocavam assim, uns gostavam da madrugada, que tinha mais tempo, colocavam de 0 hora até, ou meia hora ou 1 hora, de 0 a 1 da manhã, de 1 às 2, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5. E assim, irmãos, quando íamos para os nossos congressos de jovens, irmão, eram muitas almas, eram vidas sendo renovadas. Deus fazia algo tremendo, algo forte, algo poderoso. Aquele poder de Deus varria a igreja. E ali, irmão, muitos foram impactados pelo poder de Deus. Por que eu trouxe esse versículo para nós aqui? Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Essa geração agora que está no livro de Juízes, essa geração que ele está contando aqui no livro de Juízes, essa geração agora que passou, né, tudo aquilo que não conhecia o que Deus fez lá no deserto, não conheciam o maná que Deus tinha trazido para eles não experimentaram das cordonizes, eles não conseguiram contemplar ali a nuvem que de noite, né, que de dia ia cobrindo eles, protegendo aquele sol com mais de 40, 50 graus no deserto, que esquenta muito. Eles não conseguiram perceber, não conseguiram ver, pegar aquele momento onde aquela coluna de fogo ia do lado deles ali para aquecê-lo durante a madrugada, porque é muito frio também no deserto. Muitos desertos chegam a menos de 0 grau. Não sabia. Não tinha intimidade com Deus. Não tinha aquele negócio de, né, aquele link com o Senhor. Não conhecia. Porque a geração do passado já tinha morrido. E uma grande falha que eu vejo aí, irmãos. Uma grande falha que eu vejo. Os pais, e eu vou falar sobre isso hoje, e os avós, esquecem de passar o verdadeiro evangelho para os seus filhos e netos. Eu não canso de falar aqui nessa igreja.
Eu fui criado lá onde eu vi o poder de Deus e a glória de Deus dentro da minha casa, com a irmã Dinorá. Eu vi milagres extraordinários dentro da nossa casa sendo realizados. Ela conseguiu passar o DNA dela, do que Deus colocou nela, e meu pai também, José Roque, sobrinho, homem de Deus também, conseguiu passar para os nossos irmãos. Para os nossos irmãos. Hoje você vê, irmão, como é que a família, né, como é que um pai, uma mãe, um avô consegue passar, né, aquele DNA de unção. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Unção se transfere. Tá, irmãos? Unção se transfere. Quer ser homem de Deus, irmão? Começa a andar com o homem de Deus. Quer ser profeta? Começa a andar com o profeta. Quer ser conhecedor da Bíblia? Comece a andar com pessoas que conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. Nem que você carregue a mala dele. Quando eu fiz direito, eu não sou advogado. Meu irmão Thaís se formou e é advogado, mas eu sou pastor. Né? O nosso mestre lá na sala de aula falava assim: você quer ser bom advogado? Vê um escritório bom desse aí, tenta fazer um estágio. Carrega a mala dele, a maleta dele. Aprende. Suga tudo que ele puder passar para você. Suga. Aí você vai ser um bom advogado. Quer ser um bom médico? Segura com médicos bons. Quer ser, irmãos, um bom pastor? Segura com pastores bons. Quer ser um bom obreiro? Segura com obreiros bons. Então, o que? DNA, ele é passado, a unção é transferida. E quando eu estava aqui vendo essa passagem, eu vi que houve um grande erro naquele povo de Israel. Eles não conseguiram transmitir aos seus filhos o que Deus havia feito ali no deserto. Você sabe, irmãos, que nós podemos incorrer esse grande erro também? Você sabe que a igreja brasileira está incorrendo esse erro? Tu sabe que a Coreia do Sul, hoje, praticamente perdeu boa parte daquela geração de jovens lá do passado, que os pais não conseguiram transmitir para eles o avivamento, o que era. Queridos, então, nós vemos, amados, que uma grande lição aqui, né? Quando o povo de Deus perde sua conexão com Ele, também perde a sua missão. E aquele povo ali, infelizmente, perdeu a missão. E hoje nós vemos Israel passando essa grande luta, só vive em guerra ali ao redor, né? Só vive ali guerreando, e agora a situação parece que vai piorar mais ainda, que Trump realmente decidiu, parece que vai invadir o Irã, né? E só Deus aí vai ter misericórdia, são poucos homens para uma população de quase 100 milhões de pessoas, né? Vai ser uma coisa terrível. Então eu vejo hoje assim, né, Israel sendo bombardeado agora pelos Houthis, né, que é outro grupo terrorista, é bombardeado pelo Hamas, bombardeado por todo mundo ali do lado ali, né? E eles bombardeiam também, aquela guerra tremenda ali acontecendo. Por quê, querido? Porque o povo não cumpriu exatamente aquilo que Deus havia mandado para eles fazerem. E quem não cumpre o que Deus manda, irmão, paga preço. Diga para o seu irmão do lado: se você não cumpre o que Deus te manda, você vai pagar preço. Vai ficar no deserto. Exatamente isso, querido, que nós incorremos risco de acontecer hoje. Então, amados, o tema da igreja em missão nos leva a refletir que não basta existir como igreja, precisamos permanecer fiéis ao propósito de Deus, mesmo em tempos de instabilidade espiritual. Nem tudo na vida é flores, amém, irmãos? A vida é... Semana agora eu fazendo um devocional lá do Rick Warren, e ele falou assim: sabe por que Deus dá muita luta para você na terra? Eu falei: é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou: sabe por que a gente tem muita luta aqui? Se nós não tivéssemos luta, nós não queríamos ir para o céu. Nós iríamos querer ficar aqui. Aqui não é ruim não, irmãos. Aqui é bom. Né? Não é ruim não. Sem luta fica maravilhoso. Então ele falando assim no devocional: muitos acham porque tem luta, porque isso aqui o outro, porque se nós não tivéssemos luta, nós iríamos querer ficar onde? Na terra. Mas nós temos que aspirar, irmãos, às mansões celestiais, amém, querido? O céu. Então, querido, a missão, ela pode ser muitas vezes espinhosa,
mas nós temos que ter propósito diante do Senhor. A missão se perde quando nos afastamos de Deus. Juízes 2, do 10 até o 12. Gustavo, Juízes 2, do 10 até o 12. Diz assim: e foi também congregada toda aquela geração, seus pais, a outra geração. Após ela se levantou quem não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviam aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus, seu Deus, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Lá vai Israel de novo, se afastou de Deus. Lá vai Israel de novo, né, junto com toda a congregação, né, que eles não conheciam os pais, ali, o Senhor deles, desde o passado, o Deus que fazia, acontecia, o Deus que fez tantos milagres, e lá vai ele de novo fazendo o quê? A obra contra o Senhor. Todas as vezes você lê na Bíblia, no Velho Testamento, e hoje também é a mesma coisa que fizer com Israel. Todas as vezes que eles estão fora da visão do Senhor, ó, só chicote no lombo. Parece ter alguns crentes, né, irmãos? Fora da visão do Senhor, toma chicote no lombo, para aprender. Eu estou numa prova, não sei o quê. Estou vindo na prova. Só vive um chicote no lombo. Por quê? Porque faz aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que eles foram atrás de outros deuses, né? Dos povos que haviam ao redor deles. Irmão, parece até que eu estou vendo hoje acontecendo isso. Os povos ao redor. Mas o povo de Israel aprendeu tanto com relação a ídolos, que hoje duvido que um judeu, se você colocar um ídolo diante dele, ele vai adorar. Não vai. Eles hoje só aprenderam a adorar Deus Todo-Poderoso. Não tem, você vai em Israel, você não vê ídolo em lugar nenhum. Não existe nada de ídolo, não existe. Por quê? O judeu, ele não se prostra diante de outra imagem de escultura, a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está aqui nesta noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, a primeira geração havia experimentado os milagres do Mar Vermelho. A primeira geração havia experimentado, né, o que Deus havia feito, o maná caindo ali para eles, havia experimentado ali as codornizes, havia experimentado a transformação daquela água, né, amarga em água doce, havia experimentado que as roupas elas não ficavam velhas, os calçados não ficavam envelhecidos, havia experimentado que Deus estava com eles, eram mais de 2 milhões ali naquele deserto. Deus estava ali abençoando aquele povo. E essa geração, queridos, agora, atual deles, não conhecia. A primeira geração havia experimentado muitos milagres. Por toda a Bíblia, querido, nós vemos um Deus geracional. Né? Um Deus que ele passa de pai para filho. Às vezes eu vejo a minha irmã aqui contando testemunho, né? João, tá uma bênção lá e tal, não sei o quê, papapá. Né? Ela vai lá muitas vezes, mas vai lá mais, pega na orelha dos bichinhos assim, chega, sai sangue, viu, irmão? Chega, sai, aquele sanguezinho de Paraíba que é muito bom, né? Vai lá, pega, você tem que ficar firme com Jesus, sua vida está assim, porque você não quer o Senhor e tal. Na hora, eles ficam irados. Chega espuma assim na boca, fica irado. Né? Depois você vai mandar essa mensagem lá para ele. Tá? Fica irado, fica doido. Só falta sair chutando parede, sair chutando tudo e bate na mesa e não é bem assim tal. Você é ignorante, você não tem a visão que nós temos hoje e tal, você é velho, não sei o que, é quadrado, etc. Mas depois, irmãos, quando a mãezinha sai de perto, aí vem o Espírito Santo, começa o quê? A falar no coração. E muitos até falam, não, você está magoado, não, você está ferindo, não, você está esquilo. Deixa Deus te usar. Aleluia. Deixa Deus te usar. Porque, queridos, nós precisamos, irmãos, passar para os nossos filhos o que Deus fez na nossa vida e o que Deus está fazendo até hoje. Amém, amado? Glória a Deus. Por toda a Bíblia nós vemos um Deus geracional. Né? Um Deus passado de pai para filho. Como dizia minha mãe, você não vai ser crente em Jesus, vai ser crente em mim. Oh, Jesus, eu vi tanto isso na minha vida. Você não vai ser crente em Jesus, vai ser crente em mim.
vai se arrumar e vai para a igreja. Enquanto estiver debaixo da minha casa, até os 18 anos, e se não tiver mais também, tiver até depois, mas estiver comendo a minha comida e bebendo a minha água, vocês vão ser crentes. A princípio parecia que não funcionava. Mas o ser crente em mim, irmãos, era ter experiências com o Senhor. Experiências com Deus. De milagres, como eu falei aqui, que nós vimos e vencemos. Glória a Deus. Então, hoje, irmãos, a nova geração, sem escola bíblica, eu estava falando com o pastor Werneck ali, é uma pena que muitas igrejas não estão mais abrindo pela manhã, porque não tem escola bíblica. Isso é verdade. É uma pena que muitas igrejas não usam mais a Bíblia nas suas mensagens. É uma pena que muitas igrejas não estimulam mais a leitura de livros. Hoje eu estava de manhã aqui, vendo aqui do lado ali, e a Regiane lançou um novo livro, né? Que livro maravilhoso aquele livro. Eu li aquele livro na minha adolescência. Aquele livro. É o livro de Oswald Smith, né? Paixão pelas Almas. Esse livro é um livro maravilhoso, meu Deus. Esse livro, irmãos, para você ter uma ideia, a introdução desse livro, Oswald Smith, começa assim: muitos missionários no campo estão voltando, eu me lembro até hoje da introdução do livro, estão voltando para casa e muitos morrem no campo, o diabo se apresenta para ele, na realidade, logo no início, né? E fala assim, sabe por que eles morreram? Porque a igreja não ora mais por eles. Ele fala assim. Esse livro, esse Oswald Smith, quando ele assumiu a igreja de Toronto dos Povos, no Canadá, eu me lembro hoje, fresquinha minha mente, como daquela época, quando ele assumiu a primeira mensagem da noite, ele pregou sobre missões. No segundo domingo, pregando missões de novo. Terceiro domingo, missões. Quarto domingo, missões. Quinto domingo, missões. E o ministério chamou ele e falou: pastor, a gente não aguenta mais ouvir sobre missões. Ele disse: eu vou pregar até que a igreja entenda o que é missões. Esse homem marcou o Canadá, irmão. Na época dele, a igreja chegou a enviar 400 missionários. É um livro, irmãos, a mexer com a tua estrutura. 400 missionários. Oswald Smith, pastor da igreja de Toronto dos Povos, no Canadá. Que coisa maravilhosa. Por quê, irmãos? Aquele pastor estava querendo que aquela igreja, que aquela geração entendesse o que era uma igreja em missão. Aquele pastor estava querendo que a igreja entendesse. E a igreja realmente entendeu o que era. Então, queridos, é muito triste quando nós vemos hoje que nós não temos passado para a nossa geração de pai para filho. O que Deus tem feito é muito triste. Nós vemos hoje muitos congressos, vemos hoje muito movimento no meio dos jovens, vemos hoje tantas coisas acontecendo, vemos hoje, né, mas muitas vezes é uma coisa sem substância, sem base, sem estrutura. Infelizmente, querido. Então, amados, a pergunta que eu faço nesta noite: você tem transmitido a Deus a seus filhos? Você tem transmitido a Deus, né, no seu relacionamento com seus filhos? Tem falado com ele? Como é que você tem se comunicado de Deus para as próximas gerações? Como? Ah, não quero saber, mãe, não quero saber. Não, estou orando com você. É claro que a gente não vai ser uma mãe chata, né? Mas de vez em quando eu fico orando com você. Senão você precisa mudar um pouquinho, refletir um pouquinho na sua vida. Jesus está voltando, olha os acontecimentos mundiais que estão acontecendo aí. Olha aí, querido. Essa guerra agora, já vi agora, a Ucrânia também está entrando na guerra agora, a Ucrânia. Está vendo agora? A Ucrânia vai fornecer eles conseguiram fazer pequenos drones, que custa baratíssimo, R$2.000, que consegue destruir os mísseis que vão para os países ali do Oriente Médio, ali da Arábia Saudita, do Bahrein, do Kuwait.
Outro país entrando morar na guerra. Como é que isso está acontecendo, meu filho? Você não entende o que está acontecendo? Deus está querendo despertar a sua igreja. E nós precisamos ser, irmãos, alerta dentro da nossa casa. Glória a Deus por isso. Então, querido, a pergunta que eu faço, seus filhos têm experiência com Deus? Eles conhecem o Deus que faz milagres? Conhece, querido? O problema é todo, amados, que quando nós estamos na luta, nós não conseguimos reunir mais as nossas famílias, os nossos filhos, para entrar no campanha de jejum e oração. Campanha de jejum e oração. Em casa, minha mãe falava assim, essa semana, até meio-dia, ninguém toma café. Nós temos uma luta muito grande. Não toma café, tá lembrado? Não toma café. O que é isso? E é tudo para a escola assim, ó. Isso aqui é jejum. Deus vai nos ouvir. E ouvir a minha. E ouvir a minha. Esse é o segredo, querido. Então, nós precisamos passar a missão geracional para os nossos familiares. Então, querida, a nova geração esqueceu o que o Senhor, né, havia feito e passou-se a seguir outros deuses lá em Juízos. E Deus traz para eles um resultado, uma decadência. Deus fala para eles, vai haver uma decadência espiritual muito grande, vai haver uma perda de identidade. Isso nos dá um alerta perigoso, irmãos queridos, porque aquele povo estava sendo influenciado por outros povos ao redor, como nós lemos ali. É muito perigoso quando nossos filhos estão sendo influenciados por outros que estão ao redor. Eu sei que é difícil, não é fácil. Você quer ver uma coisa que nós estamos perdendo muito, irmãos? Perdemos e a igreja não se preparou. A igreja, eu falo eu como pastor, a igreja não se preparou para os nossos filhos irem para as escolas de ensino médio público e para as faculdades públicas. A igreja não se preparou. Nós não nos preparamos. Vejam. Por quê? Porque a ideologia da esquerda entrou direto na cabeça deles. Nós éramos, naquela época, termos escolas bíblicas, temos orientação dentro da igreja, orientando, lendo a doutrina deles, como é que funcionava, e eles preparando a cabeça dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, preparando para virar a cabeça, de repente, de um lado para o outro. Eu tenho filhos de pastores que viraram a cabeça assim de uma forma tão estranha, que ficaram até contra os pais. Criados na igreja. Por que, amado? Porque nós não soubemos transmitir para essa geração aquilo que Deus passou para nós. Foi exatamente o que aconteceu ali, irmãos, com os juízes. Exatamente. Né? Então, amados, nós precisamos entender que quando Israel se afastava do Senhor, deixava de cumprir os propósitos, né, de ser luz e exemplo entre as nações. Aqui aprendemos, irmãos, que o afastamento de Deus gera perda de propósito. Todo afastamento do Senhor gera perda de propósito. A idolatria substituiu a missão que Deus havia dado para aquele povo de Israel. A idolatria. A desconexão espiritual enfraqueceu o testemunho daquele povo. Todas as vezes que nós estamos desconectados espiritualmente, que nós deixamos de orar, de buscar, de ficar alerta, porque a gente tem que estar alerta, ligado no que está acontecendo. Então enfraquece, irmão, o testemunho. Enfraquece o nosso relacionamento. Então a igreja em missão, amados, jamais pode se distanciar da presença de Deus. É por isso que nós temos aumentado o número de oração aqui na igreja. Né? É por isso que nós temos aumentado o número de oração. Vamos começar a fazer, viu, Fátima? Vamos ver se a gente consegue fazer algumas sextas-feiras também, antes da ceia, né? Igual a gente fazia pelo menos assim umas 2 ou 3 no ano, para buscar o Senhor. Vamos fazer aquele relógio de oração também, junto com a igreja, botar no grupo da igreja para poder orar, buscar o Senhor. Irmãos, este é o segredo, não adianta, amado. O segredo é não se desconectar de Deus. Quando aquele povo se desconectou do Senhor, não conseguiu passar para aquela geração seguinte o que Deus havia feito. Toda aquela geração se perdeu. Então, queridos, você tem se mantido o relacionamento vivo com o Senhor? Tem mantido o relacionamento vivo com o Senhor? Sua vida tem refletido a presença de Deus ou tem se conformado com o mundo? Sem Deus no centro, a missão se torna vazia.
Se Deus não estiver no centro, a visão se torna vazia. A visão se torna como alguma coisa a mais que você está vivendo, está vivenciando e acabou. Eu estava pregando onde está Ipuaçu e falando exatamente sobre missão, e eu disse que o evangelismo ele acontece com o poder de Deus na nossa vida. Muitos crentes não evangelizam porque tem medo de evangelizar, porque não sabe evangelizar, porque acha que, e se a pessoa ficar endemoniada lá na hora, você vai expulsar, em nome de Jesus. Uma vez eu namorava a Raquel, cheguei no Alcântara ali, parei na parada do ônibus, eu ia pegar o do Alcântara, eu andava São Miguel todo dia, eu morava no Mutuá, ali, né? E já era mais ou menos umas 10 horas da noite, acabou o culto, fui levar ele em casa. Quando cheguei na parada do ônibus ali, um homem me perguntou, você sabe como é que eu chego na Venda da Cruz? Eu falei, você tem que pegar o ônibus Mauá, para você saltar ali na Venda da Cruz e ir para sua casa. Ele nem sabia o que era o ônibus Mauá, não sabia nada, estava bêbado, muito bêbado mesmo. E quando ele começou a falar comigo, irmão, o demônio pegou ele na parada do ônibus. Eu novo, devia ter uns 17 anos mais ou menos, 17, 18 anos, né? Eu novinho, né? E Jesus, que crê que eu fui arrumar agora? Meu Deus do céu. Alguma coisa está acontecendo na minha vida que o demônio pegou esse homem. A unção de Deus, né, irmão? Pega mesmo, né? Estava orando, jejuando, consagração, né? Buscando o Senhor. E o demônio pegou ele na parada do ônibus, como começou a se bater e tal, e pé ainda. Eu falei, não vou recuar não, meu irmão. Peguei a cabeça dele assim, botei aqui nesse ombro aqui. Aí falei, sai dele agora, em nome de Jesus. Sai! Ficou bonzinho. E uma coisa que eu vou te falar, irmãos. Eu nunca vi isso na minha vida. O cheiro da cachaça foi todo embora. Irmãos, eu fiquei assim. O homem ficou sóbrio, bonzinho na hora. Bonzinho. Gente, o que é isso? Novo ainda, não conhecia muitas coisas, né? Gente, o homem ficou, não tinha cheiro de cachaça nenhum mais. Aí daqui a pouco ele ficou tão bom, aí ele falou assim, meu ônibus está ali, eu vou pegar ele. Falei, então, pega ele, mas não esqueça de procurar uma igreja evangélica, lá na Venda da Cruz, quando você for lá. Não esqueça. Busca Jesus, porque ele te libertou aqui hoje, nessa parada do ônibus. Então o evangelismo, irmão, sem o poder de Deus, ele se torna uma coisa corriqueira. Se torna uma coisa materialista, normal. Você não tem poder, não tem unção de Deus. Mas quando você entrega um folheto, fala de Jesus para alguém, debaixo da unção do Senhor, pode crer, aquilo vai fazer o efeito. Os gideões estão aí hoje. Fizeram uma blitz agora no Rio de Janeiro. O pastor Zé falou sobre isso semana passada. Os gideões fizeram entrega de quantos no Novo Testamento? Mais de 700 mil? Mais de 600 mil no Novo Testamento. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Amém, querido? Glória a Deus. Que bênção. Rejeitado nas escolas, não pode entrar, alguns não deixam mais entrar. Se entrar, tiver um professor ali, né, de repente de esquerda, vai denunciar ele, não pode, que o Estado é laico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas um Gideão, cheio da unção do Senhor, quando dá um Novo Testamento na mão de uma pessoa, fala, isso aqui vai mudar a sua vida. E muda mesmo. Muda porque nós temos vários testemunhos de pessoas que foram mudadas pelo Senhor. Por quê, irmão? Porque é a unção de Deus que está na tua vida e que é passada para outro. Está lembrado que eu falei que a unção se transfere? Você transfere a unção para ele em nome de Jesus. Está aqui, irmão. Isso aqui vai mudar a tua vida. Isso aqui vai mudar o teu relacionamento com Deus. Isso aqui vai entrar na sua casa, na tua família e vai fazer uma mudança extraordinária. Às vezes não precisa nem entrar em sala de aula para explicar, né, os passos que tem ali atrás. Né, porque às vezes é importante explicar os passos que tem ali. Como a gente entregava lá no hospital na época ali, pegava ele, abria atrás, estava angustiado, tem aqui o versículo. Você está sentindo tristeza, tem aqui. Você está sentindo depressão, tem aqui. Você está... e vai falando tudinho. Mas não precisa, querido. Por quê, amado? Porque a unção de Deus está na vida da pessoa. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Deus levanta pessoas para cumprir sua missão. Juízes 3 e 9 clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor lhes levantou um libertador.
Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor se suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Olha só, irmãos. Quando o povo clama, quando a igreja clama, olha só, irmão. Você pensa que a nossa oração é em vão, irmãos? Irmãos, Deus faz na hora certa, na hora que Ele quer. O povo começou a clamar, Senhor, nos manda um libertador, porque toda vez que Israel estava fora da visão de Deus, os vizinhos vinham, subjugavam eles, os filisteus, os midianitas, né, e aqueles povos que estavam ali ao redor deles ali, subjugavam Israel. E o povo começou a clamar, Senhor, tem misericórdia de nós, nos manda um libertador, nos manda um libertador. Deus faz agora o quê, irmãos? Isso é a época dos juízes de Israel, né? Então Deus manda agora Otiniel, que era um homem de Deus, um homem cheio da unção do Senhor. Deus agora manda aquele homem, irmão, mesmo diante da infidelidade do povo de Deus, a sua graça, Deus agora levanta juízes para libertar, como libertou Otiniel, como libertou Débora, aquela juíza cheia da unção do Senhor, cheia do poder de Deus, como levantou Gideão, aquele homem também, que o milheiro dele era o menorzinho, dali de Israel, aquele homem que era talvez um homem menorzinho que tinha ali, tanto ele, da tribo dele era a menor tribo que tinha, a família menor que tinha, a família mais pobre que tinha, mas Deus queria ele de qualquer maneira. Irmão, quando Deus quer uma pessoa, não importa seu grau de instrução, não importa o que você tem no bolso, não importa o que você tem de conhecimento, quando Deus te quer, irmão, te usar, Ele te usa de qualquer maneira. Glória a Deus. Aleluia. Gideão, Deus levantou agora Sansão. Então Deus levantava o povo, aqueles juízes, irmão, pessoas diferentes. Se você olhar a vida deles, eram pessoas imperfeitas. Mas eram pessoas que eram usadas por Deus para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Sabe o que isso revela, irmão? Deus continua agindo mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. Falando com Melissa ontem, papai, está tão difícil achar uma igreja aqui na Itália boa. Tão difícil. Pai, essa igreja aqui é tudo do reteté. Neopentecostal, tem aquelas coisas assim. Meu pai, está difícil achar uma igreja boa. Eu falei, claro, você foi criado no caminho do Senhor, conhecendo a palavra de Deus. Ele, filho de pastor também, ela, filha de pastor também. Difícil. Por quê, querido? Porque hoje as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Quer fazer aquele culto de movimento, aquele culto, né? Não há nada contra o culto de movimento, tem que ter também, mas tem que ter a palavra do Senhor, que é que dá base para a nossa vida espiritual. Né? Até lá, irmão, no primeiro mundo, lá no mundo europeu, mundo desenvolvido, você olha, pai, está difícil achar que calma, vamos orar que Deus vai trazer para você uma igreja de qualidade, trazer algo. E quem sabe a gente abre o Elohim lá, amém, irmãos? Quem sabe? Né? Quem sabe? Ela falou assim, estou quase abrindo uma igreja aqui, uma selva aqui em casa. Abre mesmo, que eu vou aí, consagro você da pastor e a gente abre uma igreja para um igual. Quem sabe Deus tem uma obra naquele país aí? Leda hoje foi usada por Deus, não sabia de nada. Né, Leda? Foi usada por Deus, não sabia de nada, né? Falou tudinho, estava aqui no coração, aqui tudo. Deus vai te levar, tem o que fazer lá e tal, etc, etc. Amém. Está na mão do Senhor. No tempo de Deus, Deus vai cumprir o que Ele tem falado. Então, amado, por que, querido? Porque em tempo difícil, irmãos, mesmo em tempo difícil, quando nós oramos, Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas, levanta líderes. Né? Deus continua agindo mesmo em tempo difícil. Ele usa pessoas imperfeitas. Então, o chamado de Deus, irmãos, é maior que as limitações humanas. Uma igreja em missão entende que Deus continua levantando pessoas. Você quer que Deus continue levantando pessoas? Amém, irmão? Glória a Deus. Deus continua levantando pessoas. Está levantando aqui para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus ainda levanta pessoas diferentes, imperfeitas, com histórias diferentes para cumprir o seu propósito. Como levantou o Tiniel, que ninguém sabe da história dele. A única versão que a Bíblia fala sobre ele é exatamente que ele era filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Aí depois a história de Gideão, você entende um pouco da história dele. Né, que ele ficou assim abismado, mas Senhor, tu vai me usar, Senhor? E ele fez aquela prova do novelo, para saber se Deus realmente estava com ele ou não, que muitas vezes nós temos que fazer a prova do novelo, para saber se Deus está conosco ou não.
E aí você vê depois Débora, você vê também Sansão, né, que foi um homem que de início ele era muito usado por Deus, depois saiu da direção de Deus e foi cortado seus cabelos, furado seus olhos, e no final da sua carreira ele se arrependeu ainda. E eu creio que nós vamos ver Sansão no céu, amém, irmão? Vamos em glória ao Senhor Jesus. Por quê, amado? Porque Deus usa pessoas imperfeitas. Deus usa pessoas imperfeitas. Às vezes o que você está passando, de luta espiritual, de problema, porque lá na frente, Deus tem algo grande para fazer através dessa experiência que você está tendo. E você vai ter condições de sentar com as pessoas. Você vai ter condições de sentar com os amigos, com os colegas, e falar, olha, eu passei isso assim, assim, assim. Por quê, amado? Porque você está no deserto. Deserto é local de preparo. Deserto é local, querido, onde Deus está preparando uma mesa para você sentar lá na frente. Mas aproveita esse momento do deserto, que é no deserto que Deus vai te preparar para a missão que Ele tem na tua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Você está disponível para ser usado por Deus, irmãos? Amém, queridos? Glória a Deus. Você acredita que Deus pode usar você, apesar de suas limitações? Deus pode fazer isso. Ele é Deus Todo-Poderoso. Você tem se posicionado como instrumento de Deus na sua geração? Deus ainda está levantando juízes, quer dizer, pessoas dispostas para fazer a diferença. Amém, amado? Glória a Deus. A missão, irmão, exige decisão e posicionamento. Deus jamais vai usar alguém que não tem um posicionamento. Deus jamais vai usar alguém que um dia, estou bem, outro dia estou frio. Um dia eu sou crente, outro dia eu sou do mundo. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou lá na rodinha lá de cerveja. Não. Deus quer você com posicionamento diante de Deus. Uma vida diante do Senhor. E em Juízes 6, 25 até 27, Deus chama Gideão agora, irmãos. E ele dá ordem clara. Destruiu o altar de Baal antes mesmo de vencer os inimigos externos. Gideão precisava lidar com a idolatria interna. Isso ensina o que, irmãos? Ensina que a missão começa com santidade e obediência. O compromisso com Deus exige renúncia. O compromisso com Deus exige renúncia. Talvez muitos não vieram hoje, estão em casa. Ou estão numa festinha qualquer aí domingo à noite. Agora começaram a inventar umas festas domingo, né? Só o sangue de Jesus, né? Casamento domingo, eu não gosto de fazer casamento domingo. Não me convida para fazer casamento domingo, eu não faço. Não gosto de fazer. Eu acho que fiz um só nessa igreja, todo mundo que era daqui, não faço. Por quê? O povo, pastor, faz o casamento 2 horas da tarde, porque 6h30 está na igreja. Mentira! É melhor dizer que não vem. Não vem à igreja. 2 horas da tarde de casamento, vai acabar lá para as 4 horas, 5 horas, a gente já vai direto para a igreja. Tá, pastor? Pode ficar tranquilo. Tá bom, rapaz. Tá bom, Zezinho, eu te conheço já, eu conheço essa fala já. Né? É por aí, né, irmão? Então, amados, o compromisso com Deus exige renúncia. Renúncia. Pagar o preço diante do Senhor, estar na obra dele, servindo ao Senhor Jesus. Né? Não avança espiritual sem posicionamento. Gideão teve medo. Quando você for para ele, você vai entrar e vai destruir o altar deles lá. Vai destruir o altar deles. Mas, Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, eu sou pequenininho, a minha família é menor que tem aqui. Senhor, a minha família, Deus, é uma família inexpressiva, que não tem êxito, não tem expressão nenhuma aqui em Israel. Mas Deus queria, irmão, foi o primeiro teste que Deus queria dar para Gideão. Deus estava chamando ele. Quem sabe Deus está dando um primeiro teste a você. Deus falou aqui atrás da irmã Cristiane, pessoas sentadas no meio da igreja precisam trabalhar. Muita gente sentada no meio da igreja, esquentando o banco. É maravilhoso, sentado no meio da noite aqui, um louvor desse de hoje, irmão, que rasga o céu aqui. Eu vi uma nuvem aqui, nesse local aqui nessa noite, irmão, no louvor. A mesma nuvem que estava entrando ali quando Salomão consagrou ali aquele templo. Eu vi a nuvem aqui de Deus descendo aqui nesse lugar, uma coisa gostosa, uma coisa tremenda. Deus aceitando o nosso louvor, chegando até Ele, o nosso louvor diante do Senhor. É muito gostoso, irmão. É muito bom.
Uma mensagem muito boa, uma mensagem bem falada, bem pregada, né? Oração, unção de Deus, pessoas sendo curadas aqui, que pessoas foram curadas aqui hoje, eu creio. A unção de cura está aqui nesta noite. É muito bom, querido, mas nós temos que nos posicionar diante de Deus. Nós temos que ir atrás das almas, das vidas que estão lá fora. Sem Jesus, o contexto de São Gonçalo, o contexto hoje de São Gonçalo, Rio de Janeiro, muitos culpados são as igrejas. Tá, irmãos? Culpados são as igrejas. O pastor estava aqui de manhã e falou assim, eu ontem, foi à noite que ele veio, foi em Salgueiro, né? Estava voltando de Salgueiro de noite ontem. O que está acontecendo lá, só Jesus, né? Só sabe já. Irmão, ele falando aqui hoje, e com aquele carrão lá dentro de Salgueiro, né? Eu falei, Jesus agora. Aqui eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, eu fui lá por quê? Porque tinha uma vida precisando de mim lá. E Deus não sabe que tinha uma vida precisando de mim lá dentro? Você acha que Deus vai deixar alguma coisa acontecer comigo? Ele falou dessa forma. E Jesus é homem de Deus de fé mesmo, né? Porque besouro sem asa comendo solto direto lá, né? Só Jesus, né? Então, irmãos, é posicionamento diante de Deus. Ou nós nos posicionamos como igreja, irmãos, ou vai ficar tudo largado por aí como está, diante de Deus. Ou você vem orar, ou você vem às quartas-feiras, pessoal do MOP, para trabalhar, para orar, né, irmão Fábio? Para vir. Ah, eu estou cansado. Quem não está cansado, irmão? Irmão, eu estou pregando aqui hoje, irmão, minhas pernas todas queimando aqui, ó. Queimação aqui e aqui. Coisa que eu nunca senti, estou sentindo agora. Deve ser da coluna aqui, ó. Aqui e aqui. Eu estou aqui, irmão. Aí, Raquel, prega sentado. Não vou pregar sentado nada. Vou pregar em pé. Se vier momento da vida de eu pregar sentado, eu prego sentado. Mas, ó, cheguei aqui, eu prego queimando. Não estou sentindo mais nada. Para onde eu estou curado aqui. Para onde eu sou, gente. Posicionamento diante de Deus. Deus quer você posicionar. Vamos jejuar todos? Vamos jejuar. Vamos jejuar na semana que vamos fazer a ceia? Vamos jejuar. Vamos buscar o Senhor? Vamos buscar. Vamos evangelizar. Vamos evangelizar. Então, irmãos, é isso que Deus quer de nós. Posicionamento. Gideão, ele se posicionou diante de Deus. Ele teve medo, mas ele obedeceu. A obediência abriu na vida dele um caminho para a vitória. Glória a Deus. Queremos ser vitoriosos, irmãos? Vamos ser obedientes diante do Senhor. Ah, eu estou cansado. A Fátima sai todo dia de casa, 4 horas da manhã. É, Fátima? 4 horas da manhã. Na quarta-feira à noite. Duvido que ela não venha aqui. Só se estiver gripado, estiver doente. E sai daqui renovada, né, Fátima? Sai renovada. E dorme com a beleza, né? Bate na cama. Até os anjos ouvem o ronco dela. Né, irmão? Com a bênção. Glória a Deus por isso. Vem com a maravilha. Cansado, mas vem para a casa do Senhor. Ah, eu estou morto de cansaço. E quem não está cansado depois de um dia inteiro de luta, irmãos? Quantas vezes eu cheguei cansado aqui e saio daqui renovado? Por quê? Posicionamento diante de Deus. Deus quer isso de nós, amados. Deus quer isso de nós. Gideão não teve medo, mas depois dele se posicionar diante do Senhor, Deus abriu o caminho para a vitória. Uma igreja em missões não negocia seus valores, ela se posiciona. Uma igreja em missões, ela não negocia seus valores, ela está se posicionando. Nós estamos agora no ano de 2026, nos posicionando. Vamos evangelizar. Vamos para a rua. Na festa agora de 35 anos, nós vamos para a rua, irmão. Vamos evangelizar. Estou com a ideia de fazer uns bolos aí, até conversar com as irmãs depois aí, dizendo que é boa nisso, e vamos entregar esse bolo para os irmãos aqui de casa em casa, agradecendo a eles, evangelizando, falando de Jesus para eles aqui. É importante isso. Entendeu, queridos? Tantos congressos, oba-oba, não vem uma alma para Jesus. Se uma irmã falou aqui na internet, a Raquel botou, para mim, eu falei, rapaz, é muito bom isso aí. Botei vários grupos aí, ela também botou vários grupos. É tanta vaidade, tanto isso, aquilo, outro, fazer aquilo, outro, tanto gasta, aquilo, outro, tanta coisa. Não tem uma alma para Jesus quando acaba os congressos. Geral. Que é isso, irmão? Falta de posicionamento diante de Deus. Falta de posicionamento. Vamos fazer o congresso? Então vamos orar desde o início do ano por fulano de tal para ele aceitar Jesus. Vamos orar e jejuar por ele. Duvido
que no dia ele não esteja aqui. Duvido. Eu duvido que no dia ele não esteja aqui para louvar o nome do Senhor Jesus e aceitar o Senhor Jesus. Vamos fazer o evangelho de relacionamento para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, se existe algo em sua vida que precisa ser derrubado para que você viva plenamente a missão que Deus lhe deu, você tenha coragem de se posicionar diante de Deus, mesmo quando for difícil, como aconteceu com o Gideão. Difícil para o Gideão. Foi uma coisa absurda para ele. Eu vou ter que derrubar. Irmão, você sabe o que é derrubar um ídolo naquela época? Se hoje já é problema, pessoas foram presas por causa disso, né? Aqui no Brasil, que você também não deve fazer, né? A lei não te permite, você não deve afrontar religião de ninguém, isso é crime, cada um tem que respeitar as religiões, é verdade, mas naquela época, Gideão havia, né, derrubado ele. Que situação difícil que Deus mandou ele fazer, porque Deus queria mostrar que ele era o Deus todo-poderoso daquele lugar. Deus queria mostrar que ele era mais forte que o Deus de Baal. Isso Deus queria fazer, irmãos. Então, querido, nós temos que sair da acomodação espiritual, né? Temos que sair, para fechar essa mensagem essa noite, irmão. O livro de Juízes nos ensina e nos alerta. Quando nos afastamos de Deus, perdemos a missão. Quando nos afastamos de Deus, perdemos a missão, nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Deus continua levantando pessoas para agir. A missão exige posicionamento e fidelidade. Falei hoje com o Regiane que tinha tudo para largar tudo, abandonar tudo, ficar em casa só com a Deus. Mas eu falei com a início da doença, você vai ficar doente. Está lembrado que eu falei isso? Você vai ficar doente. Capaz de, né, você ficar mais doente que ele. Minha mãe não ficou doente. Minha mãe ficou 10 anos, né? 10 anos meu pai doente. Minha mãe não ficou doente, que ela se jogava na obra de Deus. As irmãs sabem disso, né, irmãs? As irmãs sabem disso aqui na igreja. Se jogava na obra do Senhor. Se ela tivesse parado, ela tinha ido primeiro que ele. Por quê, irmão? Posicionamento e fidelidade. Quer ser abençoado por Deus, irmão? Se posicione. Tenha fidelidade. Vamos orar. Vamos fazer os projetos da igreja. Buscar o Senhor. Diga para a Fátima ali, Fátima, estou contigo, tá? Estamos juntos, né, Fátima? Aqui trabalho de oração às quartas-feiras. Era outra também, tinha tudo para quarta-feira de pisar aqui. Né, Fátima? Para ficar em casa dormindo, né? Dormindo, cansada. Mas ela vem, para honra e glória do Senhor Jesus. Com fidelidade. Buscando o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto, está próximo. Pastor Ari veio hoje, trabalhou o dia inteiro hoje. Pastor Ari é o pescador daquela baía lá da Guanabara. Ô, glória. Você olha lá os vídeos dele, tudo na baía da Guanabara, só passeando, irmão, ali. Só passeando. O verdadeiro discípulo de Jesus, passeando naquela baía da Guanabara. Cansado, coitado. Tem uma ferramentazinha lá que ele pega, que pesa só 70 quilos. Tá lembrado daquela bateria? Te arrepiou não, varão? Arrepiou? Ele chega e fez assim agora, ó. Botou a mão na cirurgia da hérnia. Aquela bateria, 70 quilos. Mas está aqui hoje à noite. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Glória a Deus. Então, queridos, quer ser abençoado por Deus, irmãos? Tenha responsabilidade espiritual, se posicione, tenha fidelidade ao Senhor. Seja terra fértil, onde Deus vai investir em você. Terra fértil. Uma vez uma pessoa, eu fui pregar aqui, uma pessoa veio para cá, o pastor me ligou e falou assim, investe fulano que ele é terra fértil, ele é terra boa. A semente que você botar ali vai brotar, vai crescer, vai germinar. Terra fértil é isso, irmãos. Glória a Deus. Então, a Igreja de Missão, irmãos, não é apenas um tema, é uma responsabilidade espiritual. Vivemos em uma geração que, assim como os juízes, corre o risco de não conhecer verdadeiramente o Senhor. Por isso, a igreja precisa se levantar. Precisamos nos levantar, irmãos, em nome de Jesus. Que o mundo, depois da internet, abraçou essa juventude. Abraçou. Semana agora eu fiz o curso, vou continuar fazendo.
Pastor discipulando pastor, do pastor Josué Gonçalves. Que curso bom. Que curso. São 12 horas, são 12 sessões de ministrações. Cada um dura 2, 3, 4 horas. Que curso maravilhoso. E ele falando, chegou um pastor vai ministrar, falando sobre, ele lida muito com casais nessa área de família, na área de pornografia, etc. Ele disse uma coisa que eu não sabia, que a Argentina e alguns países da América do Sul, as mulheres estão mais pornográficas, olha que coisa, irmãos, mais viciadas em pornografia do que os homens. Gente, que isso eu não sabia. E ele falando lá sobre a situação que as igrejas estão vivendo também, né, sobre os divórcios dentro das igrejas, tem sido quase igual, ou talvez até maior do que aí fora no mundo, né, falando sobre isso. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. As igrejas estão perdendo a visão do Senhor. Então vemos uma geração, irmãos, que está correndo risco exatamente de conhecer verdadeiramente o Senhor. E a igreja precisa se levantar, a igreja precisa marchar. Que não sejamos uma geração que esquece, que esquece, mas uma geração que conhece e faz conhecido o nome do Deus Todo-Poderoso. Isso que Deus quer que nós façamos. Amém, amados? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, nesta noite. Eu gostaria que você... Vem cá, irmã Cristiane, louvar o Senhor, por gentileza. Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos, em nome de Jesus.